que eu quero passar para você hoje é talvez uma das minhas maiores experiências de vida e talvez é a coisa pela qual eu mais me esforço e é o assunto que eu mais tenho me esforçado para tentar ensinar às pessoas que andam mais próximas de mim. Eu tenho tentado ensinar isso às pessoas que eu discipulo ao longo da minha vida. E há mais ou menos 17 anos que eu tenho vivido isso de uma maneira muito profunda na minha vida. E já há algumas semanas, talvez alguns meses ou semanas, que eu venho preparando de como falar isso para você. E eu quero até expressar minha gratidão aqui ao pastor Bill Johnson da Bethel, porque eu estava em um tempo de oração e eu fui atrás de uma outra mensagem dele que eu já tinha ouvido. E então eu vi um título de uma pregação dele, que era o sono sobrenatural. E me chamou muita atenção porque eu estava escrevendo sobre isso para pregar aqui, não exatamente sobre o sono, mas sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Então também muita coisa que eu vou falar hoje, eu aprendi com a minha vida, com a minha experiência de vida, mas também muita coisa que eu vou falar hoje, eu aprendi com o pastor Bill Johnson, através dessa ministração, que depois eu vou disponibilizar o link para todo mundo assistir também, a ministração do pastor Bill Johnson. Então, o que nós vamos falar hoje é isso que está nos telões aí. Obtendo vitória através de descansar na presença de Deus. Fala comigo, descansar na presença de Deus. Amém? Bom, leia comigo aí, nós vamos ler uma série de versículos de Gênesis aqui. Lê comigo aí, por favor, então. Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Verso 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Verso 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Muito interessante, porque isso parece para nós estar invertido. Porque todos nós, na nossa cultura hoje, nós falaríamos houve manhã e tarde, o primeiro dia. Houve manhã e tarde, o segundo dia. É ou não é verdade? Mas, de acordo com como Deus criou a coisa para ser, o Senhor deixou em sua palavra, houve tarde e manhã. Porque o dia de Deus começa no pôr do sol. Fala comigo assim, o dia de Deus começa no pôr do sol. De acordo com o calendário de Deus, nós estamos agora na segunda hora de domingo. Domingo começou agora no pôr do sol do sábado, às 6 da tarde. Então, para Deus, o dia começa assim. É assim que Deus criou para ser. Se você for em Israel hoje, até hoje, por exemplo, lá em Israel, sábado, 6 horas da tarde, já começa o domingo. Então fala comigo, o novo dia começa ao pôr do sol. Isso é uma coisa que pode parecer pequena, mas isso é tão grande, você vai perceber hoje que isso é tão grande. E isso faz uma diferença tão grande na nossa vida. Por quê? Porque hoje as pessoas parecem começar os seus dias um pouco desesperadas, um pouco correndo. Toma aquele café corrido, sai para trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela correria do dia todo. Quando o dia está terminando, a pessoa está exausta. Deus não quer que o seu dia comece assim. E nós vamos falar sobre isso. É tão interessante. Gênesis 2:3 diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que aconteceu no dia sétimo? Fala comigo, dia sétimo é o dia do descanso. Sabe que dia o homem foi feito?
O homem foi feito no sexto dia. Deus criou o homem no sexto dia. Próximo dia era feriado. Deus falou com Adão: Adão, nós vamos dar uma volta aí nesse jardim que eu fiz para você conhecer tudo que eu fiz para você. Adão não tinha que estar preocupado se ele ia comer, se ele não ia comer, se ele ia beber, se ele não ia beber. Sabe por quê? Porque quando Deus colocou o homem no jardim, tudo já estava pronto. Antes de Deus fazer você, Ele já preparou tudo para você. E você tem que aprender a descansar no Senhor e saber que Ele já preparou tudo para você. Amém? Então, meu amado, o dia começa no pôr do sol, o novo dia começa no pôr do sol. E nós precisamos aprender a ter uma posição de descansar em Deus e saber que Deus já preparou tudo para nós. Muita gente não tem vitória durante o seu dia, porque não aprendeu a ter vitória durante a noite. Existe algo que Deus criou para o sono. Existe um descanso, existe um triunfo, existe um renovar da unção, um renovar da presença que acontece durante a noite, um refrigério da parte de Deus, um renovar do entendimento, uma convicção da presença de Deus, que se você aprender a desfrutar disso, você vai carregar essa presença durante todo o seu dia. Amém? Isso não são acasos, são princípios através dos quais nós devemos viver a nossa vida. Olha o que diz Lucas 22, 39. Diz assim: e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. Fala comigo, como de costume. Jesus aí estava indo para o Getsêmani, ele ia ser preso nessa noite. Por que Judas levou os soldados para lá? Porque era costume de Jesus estar lá naquele jardim, no Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus, você vai ver em vários textos bíblicos, era costume de Jesus, ao pôr do sol, ele se retirar para orar e ficar na presença de Deus. Você vai ver Jesus antes de andar sobre as águas, por exemplo. O que o texto diz? Que à tarde Jesus subiu ao monte e ao entardecer estava ele só e orava. O que aconteceu depois disso? Ele andou sobre as águas. Quantos de nós queremos andar sobre as águas? Nós temos que saber o que veio antes disso. Jesus ensinou esse estilo de vida para os seus discípulos. Judas já sabia que ele estaria lá, porque ele sempre estava lá. Era o costume de Jesus, ao entardecer, ele começava a dedicar tempo a sós com Deus. Você está entendendo? Os discípulos aprenderam isso. Eu gosto demais do relato de Pedro, porque Herodes prendeu Tiago, líder da igreja, e Herodes matou Tiago, o líder da igreja. E aí ele viu que os judeus gostaram daquilo, então ele prendeu Pedro também. E ele falou: agora eu vou matar Pedro, e os judeus também vão amar. Só que era Páscoa, então ele não podia ainda matar Pedro. E olha o que aconteceu, lê comigo aí Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja bem, Pedro ia morrer assassinado no outro dia. Ele estava acorrentado dentro da prisão, com um soldado de um lado, um soldado do outro e soldados na porta, sabendo que ele ia ser entregue para ser morto no outro dia. Eu te pergunto, você dormiria? Você dormiria? Eu estou te perguntando. Você vai ser entregue amanhã para ser morto. Herodes disse que você vai ser morto. Você está preso, acorrentado dentro de uma prisão entre dois soldados na porta. E o que Pedro estava fazendo? Hein? Olha lá, Pedro dormia. Como pode? O que Pedro aprendeu? Como que ele conseguiu ter essa paz, esse descanso? Sabe o que aconteceu? Enquanto ele dormia, o anjo do Senhor foi lá e tocou em Pedro. E as correntes caíram. E Pedro nem sabia se aquilo era real ou se ele estava tendo uma visão. O anjo falou com ele: põe sua capa. Ele colocou a capa. E o anjo saiu andando com ele. E as portas da cadeia se abriram. Foi a primeira porta eletrônica da história.
E Pedro saiu. Só quando eles chegaram na rua que o anjo se apartou, que Pedro caiu em si, que realmente aquilo era real. Mas como ele obteve aquela vitória? Enquanto ele descansava no Senhor. Era um costume que os discípulos aprenderam. Atos capítulo 16, Paulo também estava preso. E olha o que aconteceu. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo tinha sido açoitado, Paulo estava preso. Mas o que ele fazia à meia-noite? Ele orava, ele adorava, ele cantava louvores a Deus. Todos nós precisamos entender que a noite é um tempo que Deus fez para nos renovar, não apenas o nosso corpo físico, mas renovar o nosso entendimento, renovar a nossa unção, plantar os sonhos dele dentro de nós, nos ensinar a descansar e saber que ele está cuidando de tudo. Você sabe que não há impossíveis para Deus? O problema é que nós achamos que tudo é impossível para nós. Como que pode? Não há impossível para Deus e tudo é impossível para nós se Deus habita em nós. Nós não aprendemos realmente a descansar de saber que é possível andar com Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Fala isso comigo. Sabe que eu tenho essa taça com água de coco. Água de coco é demais, a do Ceará é a melhor. Lá na minha terra, Minas Gerais, não tem água de coco boa assim não. Eu posso falar com você que ela é boa, porém... Você pode ouvir falar, mas eu estou vendo tanto que isso é bom. Vou até beber mais um pouquinho, peraí. A Bíblia não diz, ouvi as histórias e acreditai que o Senhor é bom. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Isso é um convite para um relacionamento, é Deus chamando você para provar da presença dEle. As pessoas estão gastando suas noites da maneira errada, quando Deus te chama para estar em sua presença. Quando você aprende a dormir o sono do Espírito, fala isso comigo, o sono do Espírito. Quando você aprende a dormir na presença, irmãos, coisas tão profundas podem acontecer com você. Olha o que diz Jó 33, 15 em diante. Vamos ler em voz alta? Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Quando que isso acontece? Vamos ler de novo, verso 15. Em sonho ou visão de noite, quando o quê? Quando cai sono profundo sobre os homens. Quando o quê? Quando adormecem na cama. Então o que o Senhor faz? Lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Deixa eu te falar isso aqui. Essa palavra cela significa trancar em um lugar escondido. Guardar em um lugar escondido. Isso aqui é muito interessante. Porque quando o Senhor fala conosco à noite, deixa eu te fazer uma pergunta. Estaria tudo bem para você se o Senhor viesse sobre você à noite, enchesse o seu coração de revelação, enchesse o seu espírito de destino? Estaria tudo bem para você se Ele fizesse isso com você e de manhã você não lembrasse de nada? Estaria tudo bem para você? Tá, pois você vai ter que aprender a lidar com isso, porque é assim que funciona. Na maioria das vezes que o Senhor vier te ministrar nas noites, você vai acordar e não vai saber de nada. Porque o Senhor vai selar a instrução, ou seja, Ele vai colocar isso escondido e guardado dentro de você de uma maneira que a sua consciência não sabe. E por que isso? Porque o próximo texto diz que isso vai te guardar da soberba. Presta atenção no que eu vou te falar. Alguma vez alguém já te fez elogios tão profundos, elogios tão fortes, que você está perguntando, mas alguém está ouvindo isso? Como eu queria que minha mãe ouvisse isso. Ou alguém está gravando isso, esses elogios que estão fazendo para mim? Você sabe que todos nós temos esse tipo de sentimento, onde nós queremos que as pessoas saibam que nós somos importantes. Tá, isso vai morrendo à medida que a gente vai andando com Jesus, mas nós temos esse tipo de sentimento. Mas realmente eu acredito que quando nós dormimos com o Espírito,
Deus planta dentro de nós instruções que elas são tão importantes que se Ele nos falasse conscientemente, nós correríamos o risco de nos ensoberbecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ele sela essa instrução, mas quando Ele faz isso? Quando? Quando Ele faz isso? Quando nós dormimos, quando nós estamos no sono profundo. Amém? É maravilhoso quando o Senhor fala aquilo que nós precisamos ouvir no nosso ouvido. Mas existe uma outra maneira, onde as profundezas de Deus chamam pelas profundezas que estão dentro de nós. Deus planta o destino dEle, a vontade dEle em lugares muito profundos dentro de nós. Existe uma palavra no português que foi traduzida como abismo. Eu vou ler com você esse texto, que a maioria das pessoas não entendem, mas nós vamos ler Salmo 42, 7. Olha o que diz esse texto. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Deixa eu te explicar esse texto. Essa palavra traduzida como abismo, ela não é um abismo literal. Essa palavra no hebraico significa algo muito profundo. Você entende que o abismo é algo muito profundo? Não é? A tradução do hebraico também poderia ser as profundezas do mar. Mas o literal é algo muito profundo. Então fala comigo assim, algo muito profundo chama por algo muito profundo. O que é o fragor das catadupas? Que é isso, pastor? Isso parece uma coisa tão... Vou te explicar. Essas catadupas eram os encanamentos por onde a água passava de um lugar para dentro da cidade. E quando as represas eram abertas e a água passava, todo mundo podia ouvir aquele barulho da água chegando. Todo mundo podia se alegrar com aquilo. O salmista está falando de um tempo onde você, muito além da sua mente ou imaginação, você tem guardado dentro de você algo que Deus plantou lá. Quando? Quando você dormia. Algo que Deus plantou lá. E de repente, as profundezas de Deus chamam pelas profundezas que estão dentro de você. E você pode ouvir aquele som desse negócio saindo para fora, quando as ondas do Senhor passam sobre você. É de repente quando você está em um lugar onde a presença de Deus é liberada sobre a sua vida de tal forma que você sabe o que você nunca soube. Já aconteceu isso com você? Ninguém te disse que você ia pregar, mas agora você sabe que ia. Ninguém te disse que você ia fazer isso, mas agora você sabe que ia. Ninguém te falou que você tem aquele chamado, mas agora você sabe que tem. Como isso aconteceu? Fala comigo, é Deus. Amém? Então nós devemos criar um estilo de vida que literalmente celebra o sono. Fala comigo, celebra o sono. Há algo que Deus criou sobre o dormir, e é isso. É importante você saber como dormir. Irmãos, eu tenho feito isso talvez por uns 17 anos, 16 anos. Existem pessoas que se enchem de coisas horríveis antes de se deitar. Tome cuidado se você é viciado em notícias. Porque as notícias celebram o caos, as notícias celebram o mal. O que tem nas notícias? Prostituição, morte, tudo de ruim está lá. Então, é como você passar no self-service do diabo e se alimentar daquilo, e depois querer que esteja dentro de você outra coisa. É claro que não. Se é aquilo que você comeu, é aquilo que está aí dentro. Então, existem pessoas que elas se alimentam de todas essas coisas, telejornais e programas de televisão, e Facebook, e Instagram, e é assim que elas estão começando o dia, porque que horas o dia começa? Às 6 da tarde, e elas estão se enchendo dessas coisas, e é assim que elas estão se preparando para dormir. Pessoas que fazem isso estão se preparando para fracassar quando o dia amanhecer. Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, elas estão se colocando no caminho do fracasso. As pessoas se preparam para fracassar. Elas se colocam no caminho do fracasso. E elas acordam para viver guerras que elas não precisavam viver, guerras desnecessárias, conflitos desnecessários, perdas desnecessárias, sofrimentos desnecessários. Por quê?
Porque na noite anterior elas se prepararam para isso. Quem está me entendendo até agora? Amém? Então, nós precisamos criar esse estilo de vida, onde nós nos preparamos para dormir com o Senhor. Irmãos, o sono é um momento onde seu telefone não toca, seu patrão não te chama, você não tem que arrumar casa, nada chama a sua atenção pode estar completamente voltada, o seu espírito pode estar completamente ligado ao que Deus quer falar com você. Deus não precisa falar ao seu ouvido, Ele pode falar ao seu espírito. Amém? Então você precisa se certificar de quando você deitar para dormir. Tudo na sua vida vai estar resolvido, você se prepara para dormir. Você sabe que tem muita gente que fala assim, eu não posso me deitar com problema. Olha, nunca leve problema para a cama. Resolva antes de dormir. A Bíblia fala diferente. Sabe o que a Bíblia fala? Resolva antes do pôr do sol. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque tudo que você pode fazer em Deus, você precisa fazer hoje. Deus não te dá o direito de fazer nada amanhã e o dia termina no pôr do sol. Por isso, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para que o seu novo dia você possa começar na presença do Senhor. Mas se você começa a viver com todos esses problemas, guardando ira no seu coração, se alimentando de tanta coisa, de tanta televisão, de tanta notícia, de tanto Facebook, de tanto Instagram e de tantas coisas mais. Tiago fala que quando há ambição egoísta, há desordem e todas as coisas más, todo o reino demoníaco, meu amigo, vem para habitar, atormentar, roubar a essa pessoa que se entrega à ira, ao ressentimento, à amargura e à linguagem má. Você não quer isso para a sua vida, amém? Então guarde essa frase. O sono é o lugar de encontros na sala do trono. Repete isso comigo aí. Irmãos, por muitos anos eu tenho feito isso. Não importa como seja a minha noite, não importa quanto tempo eu passei orando, não importa o que eu fiz antes. Quando eu me deito na cama para dormir, eu elevo a Deus todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu afeto. E eu me deito nessa posição. Senhor, eu te amo. Obrigado por mais esse tempo que o Senhor me dá em sua presença. Eu quero dormir em tua presença. Você está entendendo o que eu estou falando? Imediatamente, quando eu começo a liberar o meu amor e o meu afeto a Deus, a presença de Deus já começa a se manifestar sobre mim. E essa é uma verdade, e que eu tenho feito há muitos anos. Quantas vezes eu estou orando lá em casa na madrugada, às vezes eu deito na minha cama, antes de deitar, eu ainda fico orando um pouquinho. E você sabe aquele momento onde você está dormindo, e você se vira, e naquela viradinha você acorda assim por 3 segundos? Sabe como é isso? De vez em quando eu estou lá sentado na minha cama, e a minha esposa dá essa viradinha, onde ela acorda por 3 segundos. E a viradinha é mais ou menos assim, ó. Oh, Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo na minha vida. Dormindo no Espírito. E é assim que eu tenho dormido por tantos anos. E eu vou te contar algumas coisas que Deus já fez e continua fazendo comigo. Amém? Quando você dorme unido ao Espírito, você vai desfrutar, meu amado, de uma paz que é sobrenatural. É uma paz que não vem de você. Você não tem que ficar preocupado em sonhar e se lembrar do sonho. Você não tem que ficar preocupado no que você vai falar ou no que Deus vai falar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com quem você ama, não importa o que você vai falar ou o que o outro vai falar. Você não programa um discurso quando você vai estar com quem você ama. Quando você vai estar com quem você ama, você só basta estar lá, pronto. Você só quer estar perto, só quer estar junto. Se você puder passar a sua noite com o Senhor, isso é o suficiente, não importa o que Ele fala. Amém? Quando você acorda à noite, no meio da madrugada, faça com a minha esposa. Ore no Espírito. Sempre se acostume a dedicar as suas primeiras palavras ao Senhor, cada vez que você acordar. Deixa o Senhor falar com você. Amém? Quando nós vencemos durante a noite, nós venceremos o dia todo. Se você aprender a obter vitória durante a noite, você vai ser vitorioso o dia todo. É este tempo, amado, de sono na presença do Senhor, que vai te dar vitória durante todo o seu dia. Eu creio que o Senhor está nos guiando a um tempo de encontros incomuns
na presença dEle, onde Ele vai nos falar aquilo que nós precisamos. Há tantas pessoas que vivem preocupadas demais. Preocupada com o emprego, preocupada com o dinheiro, preocupada como que vai pagar as contas, como que vai comer, como que vai beber. Irmãos, Jesus falou que os ímpios é que se preocupam com isso. O Pai sabe que nós precisamos de todas elas. Ele é fiel para nos sustentar. Existem pessoas que não dormem, preocupado com o trabalho, preocupado com a empresa. Irmão, vai ficar tudo aí. Você está perdendo seu tempo à toa. Quando eu ouvi o Bill Johnson ministrar sobre o sono sobrenatural, ele falou uma frase muito marcante. Ele disse assim: não há ninguém dentro dessa sala que tenha conquistado uma vida em Deus, que esteja vivendo milagres de Deus, que esteja vivendo provisão sobrenatural, que tenha alcançado os sonhos de Deus, que tenha crescido na vontade de Deus. Não há ninguém dentro dessa sala que tenha alcançado essas coisas através de ansiedade e medo. Ninguém. Então nós temos que se lembrar do que diz Salmo 127. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Você quer trabalhar feito um louco? Trabalhe. Você quer viver preocupado? Viva. Se preocupe muito, se desgaste muito, trabalhe muito e você vai conseguir conquistar tudo que o seu braço pode conquistar. Ou aprenda a descansar e ver Deus te fazer conquistar tudo que o braço dele pode conquistar. Você sabia que está cheio de gente chamado para ser empresários e sustentar missões ao redor do mundo, mas eles não sabem disso, continuam trabalhando atrás de um balcão de uma loja, ganhando um salário pequeno, porque eles não aprenderam a parar e ouvir Deus sobre o que Deus quer para a vida deles? Eu já ouvi Deus a respeito da vida de pessoas, que a vida da pessoa mudou da água para o vinho em pouco tempo. Eu tenho testemunho aqui dentro da igreja de pessoas assim, exatamente assim. Filho, Deus tem um chamado para você. Deus quer colocar muito dinheiro na sua mão para você investir no reino. Mas a pessoa estava trabalhando no balcão, ganhando salário mínimo. Daquela vez eu ouvi Deus para ela. O ideal é que ela ouvisse. O ideal é que você ouça. Repete comigo aí esse versículo 2, fala comigo: inútil vos será. Pode ler aí. Levantar de madrugada. Vai. Vamos ler de novo? Inútil. Isso é uma apologia à preguiça? Não. Antes do pecado, Deus deu ao homem trabalho. Mas depois do pecado, o Senhor falou: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes do pecado, o trabalho era um deleite de cuidar daquilo que o Senhor já tinha dado. Depois do pecado, o trabalho era um jeito de fazer alguma coisa para comer. Agora, nós não estamos mais no pecado, nós somos justificados. Essa maldição não pesa sobre nós. Nós não comeremos o nosso pão do suor do nosso rosto, nós comeremos da provisão do Senhor. Então largue a ansiedade. Tem gente que não dorme, deita, mas não dorme, está preocupado. Bora para frente. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. O Senhor quer te ensinar uma lição, você quer aprender? É a lição de obter sem fazer nada. Obter sem fazer nada. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você acha que eu recebo todas as ideias e estratégias que Deus me dá a respeito desse ministério? Aquelas coisas que Deus fala comigo assim. Irmãos, olha tudo que nós já conquistamos financeiramente. Olha o patrimônio que essa igreja tem em tão pouco tempo.
Olha o nosso terreno próprio e quitado. Poucas igrejas em Fortaleza têm um terreno próprio e quitado, a maioria é alugado. Olha o nosso salão construído, próprio e quitado. Nós não devemos R$1. Você nunca nos viu e nunca vai ver a gente apertar a igreja sobre finanças. Irmão, nós temos que ofertar porque tem que pagar, não sei o quê. Nunca. Deixa eu falar uma coisa, essa igreja não precisa de dinheiro para nada. Por quê? Porque o dono dela é rico. Se você quer participar, você participa, mas eu estou te dizendo, o meu coração está descansado na presença do Senhor. E sabe o que eu vejo, com todo respeito? Quanto mais eu vejo essas pessoas apavoradas, eu já vi muitos pastores apavorados. Tem que ter, tem que ofertar, tem que pagar, impressionante. Tem que oferta, o povo oferta tudo, nunca tem nada. Porque existem coisas que você pode conquistar através da guerra. Mas existem coisas que você só recebe por herança. Existem coisas que Deus vai dar aos soldados, mas outras Ele só confia aos filhos. Eu não tenho nada contra a oração, mas existem pessoas que querem conquistar tudo através da guerra. Elas têm todos os brinquedos evangélicos, sabe? A estrela de Davi, o chofar, a vasilha de óleo. Elas saem, fazem todos aqueles decretos bíblicos e tocam chofar e derramam óleo. Tudo bem, mas existem coisas que você só vai conquistar quando você aprender a ficar num lugar de descanso, de confiar que Deus está cuidando de tudo. É assim que Deus fala comigo. Existem manhãs que eu acordo e eu simplesmente sei o que fazer. Eu simplesmente sei para quem ligar. Eu simplesmente sei a quem visitar. Eu simplesmente sei com quem falar. Eu simplesmente sei o que pregar. Eu simplesmente sei onde ir. Você ouviu alguma coisa? Não. Eu só sei. Alguém plantou dentro de mim. E eu vou. E funciona. Às vezes eu sonho e lembro do sonho, porque Deus quer que eu lembre. Mas às vezes Ele sela a instrução. Mas tudo isso está no segredo de você aprender a celebrar o sono e dormir na presença de Deus. Amém? Nós queremos receber visitações de Deus, onde Ele fala destino aos nossos corações. Eu quero crer que isso vai acontecer com você hoje. Onde você vai dormir unido com o Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo vai acontecer na sua vida o dia todo. E quando você acordar, você vai estar pronto para terminar o seu dia, carregando essa presença que vive com você. Há pessoas que estão lutando com demônios, que simplesmente não estão lá. A pessoa está... Aprenda a descansar no Senhor. Há um momento criado para dormir em um lugar de absoluta paz, onde você obtém vitória. Há uma vitória que só se obtém durante o sono, durante descansar em Deus. Amém, amado? Aprenda isso. O Senhor falou assim, pede-me e te darei as nações por herança. O que Ele está falando? Quando Ele fala, pede-me e te darei as nações por herança. A primeira coisa que Ele está falando é, as nações são minhas. Você não pede as nações por herança para que Deus as tenha, Ele já as tem. Ele está falando, é minha, tudo é meu. E eu estou pronto a entregar para pessoas que sabem quem são, pessoas que descobrem quem são. Tudo está nas mãos do Senhor, Ele tem todas as coisas. Amém? Salmo 16, 7 diz assim, bendigo o Senhor que me aconselha, lê comigo, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmão, você quer saber de uma coisa? Nós precisamos devolver nossas noites ao Senhor. Seu amém podia ser um pouco melhor. Porque muitas pessoas se preparam para falhar por causa daquilo que elas fazem com suas noites. Não faça isso. Deus não quer que você viva conflitos desnecessários, guerras desnecessárias, perdas desnecessárias. Ele não quer. Apenas pela falta de cuidado com aquilo que o Senhor te deu a sua noite, onde você deveria permanecer na presença do Senhor. Olha Salmo 17, verso 15, que coisa mais linda, olha aí. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. E quando o quê? E quando acordar. Então, quando que ele estava contemplando a face? Hein? Quando que ele estava contemplando a face? Enquanto ele dormia. E aí, quando eu acordar, eu me satisfarei
com a tua semelhança. Eu vou me sentir tão unido a ti, tão parecido contigo. Você sabe o que é a bênção de você já acordar satisfeito? O que você precisa hoje? Nada. Eu dormi, contemplei a face do Senhor, acordei mais parecido com Ele. Eu estou mais parecido com Jesus hoje, está vendo? Ó, a paz, a presença sobre a minha vida. Irmãos, há dias da minha vida que eu estou andando, que eu fico esbarrando na glória. Eu não estou brincando. Eu já vivi várias experiências de eu estar em um lugar, em uma fila, para pagar alguma coisa, uma fila de banco. Alguém perto de mim começar a chorar. Eu pergunto para a pessoa, por que você está chorando? Ela falou, eu não sei. Eu falei, eu sei. Porque você está sentindo saudade. A pessoa fala, é mesmo. E eu falo, e você não sabe de quem, né? Pois é. Várias vezes. E eu tenho que falar para a pessoa, deixa eu te explicar uma coisa. Você está com saudade do seu Criador. O seu Criador habita em mim. E você ficou perto de mim, sentiu o cheiro dele, a presença dele. Você está doidinha por ele. Deus quer que você carregue a presença dele em todo o tempo. Mas uma das maneiras de você fazer isso é você consagrar suas noites ao Senhor, dormir para contemplar a sua face, deixar o Senhor plantar destino dentro de você, ter encontros profundos. João 14, 21, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o quê? Me manifestarei a Ele. Jesus quer se manifestar a você. Presta atenção no que eu vou te falar. Na cabeça de Jesus, nos pensamentos de Jesus, Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer para que você vivesse uma vida vitoriosa. Jesus já fez tudo o que Ele precisava fazer para que você tivesse acesso a Deus. Jesus já fez tudo o que Ele precisava fazer para que você pudesse ter comunhão plena com Deus. Ele já te deu tudo. Tudo o que Jesus precisava fazer, Ele já fez. E Ele disse, está consumado. Fala comigo, está consumado. Já está feito, Ele já fez tudo. Ele já liberou para você tudo o que você precisa. Lembra na criação, Deus fez o homem no 6º dia, porque Ele ficou os outros dias preparando tudo que o homem precisava. Quando o homem foi criado, já tinha tudo, já tinha comida, já tinha água, já tinha sol, já tinha tudo. Deus já fez tudo para você em Cristo Jesus. Entenda bem, aquelas coisas que são impossíveis para o mundo, são comuns para nós. Por exemplo, fé. Fé é uma coisa comum para nós. Nós cremos no Senhor, nós somos crentes. Nós nascemos de novo pela fé. Então nós temos fé. Fé é uma coisa comum. As pessoas no mundo pensam que nem todo mundo pode ter fé, mas todo mundo que nasceu de novo tem fé. A santidade pode ser uma coisa absurda no mundo, mas a santidade é uma coisa comum para nós. Andar em santidade, viver longe do pecado, é uma coisa comum. Eu não preciso acordar de manhã e falar, meu Deus, hoje eu vou ter que tomar muito cuidado, coloco uma não sei o que em volta de mim para me proteger. Não existe isso. Você é santo e pronto. Você acorda nos seus dias e você anda em santidade. Pureza e santidade é natural na sua vida. Amém? Escuta isso. Você pode até pecar se quiser. Você pode até falhar se quiser. Porque Deus não tirou a sua capacidade de pecar. Ele tirou a sua capacidade de se alegrar com isso. Mas é comum para nós vivermos o sobrenatural. É comum para nós vivermos em santidade, em pureza. Viver no poder de Deus deve ser o comum e o natural para nós. Mas como nós vamos alcançar todas as coisas em Deus, depende de nós termos um coração que celebra a presença de Deus. Agora para e pensa comigo. A maioria das pessoas pensam no seu dia assim. Como é o seu dia, pastor? Eu acordo correndo. Meu dia começa assim, com o despertador tocando. Eu acordo correndo. Não sei se eu vou no banheiro escovar dente ou se eu vou pôr água no fogo para fazer o café. E eu tomo aquele café correndo, vou trabalhar.
trabalho feito um doido, aí volto para casa morto, já pensando no dia que eu vou trabalhar de novo. A maioria das pessoas tem um relato parecido com esse, você está entendendo? Agora pensa comigo, preste atenção no que eu vou dizer. Pense comigo, se o seu patrão chega para você hoje, ou amanhã, ele te liga, e ele fala com você assim, ó, as coisas vão mudar. Eu não quero mais que você viva o seu dia como você está vivendo. Então vai ser assim, quando o seu dia começar, você não precisa vir trabalhar. Quando o seu dia começar, eu quero que você descanse. Fique com a sua família, coma com a sua família. Eu sei que você é cristão, então ore bastante. Vá ter comunhão com seus irmãos. Depois volte para sua casa e fique na sua casa com as pessoas que você ama. Aí na hora que você já tiver feito isso bem muito, que você orar mais, que você adorar mais, aí você dorme. Aí só depois você levanta e aí vem trabalhar um pouco. Se o seu patrão falasse isso com você, como seria? Ia ser bom? O seu patrão não vai falar isso com você não. Mas o dono do seu patrão fez o seu dia para ser exatamente assim. Pensa como a sua mentalidade muda se você viver dessa forma. O meu dia começa às 6 da tarde. Porque o dia de Deus começa às 6 da tarde. Então imagine, o sol está se pondo, o seu dia está começando. E o que você está pensando? Uau, meu dia está começando. Eu vou para casa agora, vou ficar com a minha família, vou ficar com as pessoas que eu amo, vou comer com eles, vou conversar com eles, vou ver como eles estão, vou orar junto com eles, vou louvar junto com eles. Depois eu vou ter comunhão com os irmãos da igreja, comunhão é importante. Vou orar junto com os irmãos, vou adorar junto com os irmãos numa célula ou num discipulado, não sei. E aí, depois que eu fizer isso, aí eu vou voltar para casa, vou ficar mais com a minha família, vou ter tempo de comunhão com o Senhor, vou ler minha Bíblia, e o seu dia está começando, ó. Tem 3, 4 horas que seu dia começou, e tudo que você fez foi ficar com as pessoas que você ama, ler sua Bíblia, ter comunhão com seus irmãos. Aí você já fez isso por 4 horas, são 10 horas da noite agora, seu dia já começou há 4 horas, e você pensa, agora eu vou ficar sozinho com Deus, um pouco. Aí você ficou sozinho com Deus, na presença de Deus, desfrutou da presença de Deus, e agora? Agora eu vou dormir. Meu Deus, o seu dia começa muito bem. E você está pensando, agora eu vou dormir na presença de Deus. Você dorme na presença de Deus, o Senhor ministra você, o Senhor planta coisas profundas no seu coração. Quando você acorda no outro dia, ao amanhecer, já está perto do dia acabar. Só que agora, você está levantando e você vai trabalhar, carregando uma presença que você está cultivando desde as 6 horas da tarde que o dia começou. Você está consciente de que a presença de Deus está sobre você. A sua mente não foi a lixeira do diabo na noite anterior. Eu falei aqui que esses dias eu estava orando na minha casa. E quando eu me deitei, eu parei para pensar por um minuto e eu falei, Deus, muito obrigado. Irmãos, me perdoe, não fica triste nem ofendido comigo não. Eu fiquei com pena das pessoas que deitam em sua cama, com a cabeça cheia de Instagram, Facebook, jornal, notícia. Eu fiquei com pena das pessoas. Eu falei, Deus, tem misericórdia desse povo. Ajuda o povo a permanecer em sua presença. Ajuda as pessoas a desfrutarem da tua presença. Ajuda as pessoas a dedicarem suas noites ao Senhor. Ajuda. Hoje o meu convite para você é, devolva as noites para Ele. Você sabia que há 20 anos atrás havia vida humana sobre a Terra? Você sabia disso? Por incrível que pareça, há 20 anos atrás havia vida humana no planeta Terra. Sem isso. É impressionante, mas é verdade, eu te juro. Há 20 anos atrás, seres humanos viviam nessa terra. Sem isso.
Se você aprender a desfrutar da presença de Deus, a descansar na presença de Deus, Deus vai plantar destino dentro de você. Coisas que você não imagina, que a sua mente não tem capacidade de imaginar. Deus vai te dar ideias. Deus vai liberar poder para que você faça coisas que você jamais conseguiria fazer sem Ele. Se preocupe muito, fique muito ansioso, muito preocupado, trabalhe ao máximo que você conseguir e você vai conquistar tudo que o seu braço pode conquistar. Ou aprenda a descansar em Deus e ver Deus conquistar para você tudo que o braço dele pode conquistar. Eu quero primeiro orar por pessoas que têm problemas com o seu sono. Se você não dorme bem, se você deita e acorda cansado, se você tem pesadelos, você acorda com pesadelos, você é a primeira pessoa por quem eu quero orar. Se você não consegue dormir, se as suas preocupações não param, eu quero que você fique de pé. Só essas pessoas que eu falei, fiquem de pé, eu quero orar por você. Pessoas que têm problemas com seu sono, pessoas que têm pesadelo, pessoas que têm perturbações, pessoas que não conseguem dormir bem, pessoas que dormem e acordam cansados. Eu quero orar por você. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vi o Bill Johnson falando isso que eu vou falar aqui também, mas eu não estou falando porque ele falou não, mas é porque é verdade mesmo. Isso que eu vou falar agora ele não falou não, mas se eu deitar aqui, nesse lugar, e você ficar bem caladinho agora, eu durmo. Aqui. A minha esposa fica impressionada comigo. A última vez que eu fui a Belo Horizonte, eu fui pescar. Porque o meu sogro adora pescar. E ele falou, Gilson, me leva para pescar. E aí eu tenho um tio que tem uma fazenda na beira do Rio São Francisco, é um lugar muito bom para pescar, ele tem barco, um monte de coisa. Só que aí foi mais gente que a gente esperava, e aí não sobrou lugar para eu dormir no quarto. E tinha um colchão velho, aqueles que todos os cachorros já tinham deitado nele. E não tinha lençol, porque eu dei o meu lençol para o meu sogro. E nem travesseiro, e nem nada. E aí, na hora de dormir, eu fiz assim, ó, eu dei um pulo, aí fiquei paralisado no ar e fui descendo bem devagarzinho para o colchão. E já cheguei no colchão dormindo. Aí, no outro dia à noite, nós fomos para casa. E o meu sogro falou com a minha esposa, você não acredita onde o Gilson dormiu. Num colchão, sem forro, só a espuma, sem lençol, sem travesseiro, sem nada. E a Aline falou assim, como que você consegue? Eu falei, você já sabe. Eu sempre viajei muito. Sei lá, eu já devo ter viajado de avião umas 300 vezes, talvez. E isso eu vi o Bill Johnson falar, mas eu estou falando porque eu vivo também. Eu chego no aeroporto, faço meu check-in, sento na cadeira e durmo. E não é incomum eu acordar com um barulho assim. Senhor Gilson Leandro, última chamada no portão número tal. Aí eu vou. Aí eu chego no avião, entro, sento na cadeira, reclino a cadeira e durmo. Aí as pessoas estão dando os avisos. É muito comum isso aqui. A pessoa que trabalha no avião cutucando o meu ombro. Senhor, reclina sua cadeira, por favor, que vai decolar. Aí eu levanto minha cadeira, que não pode ficar reclinada, e decola. Aí na hora que decola, eu reclino minha cadeira e durmo. Isso não é uma apologia ao sono, nem à preguiça. Isso é uma certeza e uma confiança de que a presença do Senhor está sobre mim 24 horas por dia. Existem pessoas que pegam um versículo bíblico e fazem dele uma reza. Mas aquele versículo não é uma reza, ele é um testemunho. Quando deito, logo pego no sono. Porque
porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu deito e me levanto porque o Senhor me sustenta. Eu quero que hoje você receba essa bênção. Aprenda a dedicar o seu dia, 6 horas da tarde. Seu dia começa e pertence ao Senhor. Aprenda a dedicar isso ao Senhor.